e agora Lula se pronuncia, chama de animais selvagens e diz que é preciso punir quem transmite o ódio. Lula forçou um pouco, ô Josias, ou não? A fala de Lula, ela tem que ser nessa linha mesmo, em defesa da democracia. O timbre do Lula foi inadequado, Fabiola. Em 2018, a arrogância petista diante das malfeitorias das suas administrações ajudou a eleger o Bolsonaro. Em 2022, a truculência e o golpismo do Bolsonaro produziram o retorno do Lula. Hoje, às voltas com um mito inelegível, o pedaço mais fanatizado do bolsonarismo percorre as redes sociais, os restaurantes, os saguões de aeroportos, ofendendo a lógica e as autoridades. Ao chamar os responsáveis pela arruaça do aeroporto de Roma de animais selvagens, o Lula se iguala em selvageria aos agressores do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, o insulto é a razão de quem não tem razão. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem o ódio, disse lá o presidente em Bruxelas. Em condições normais, um presidente precisa controlar a sua raiva. Sob a atmosfera de anormalidade que ainda intoxica a cena pública brasileira, o presidente deveria fazer melhor, deveria evitar a raiva. O Brasil precisa de paz, Fabiola, e o Lula voltou ao poder cavalgando uma frente ampla e prometendo a pacificação. Dias atrás, discursando para uma plateia de estudantes em Foz do Iguaçu, o Lula chamou o Bolsonaro de titica. Alguns dos 58 milhões de brasileiros que votaram no capitão em 2022 podem ter considerado que o Lula declarou, com outras palavras, que eles têm excremento de galinha na cabeça. Agora, em Bruxelas, o Lula comparou os bolsonaristas radicais a animais. Quem reage à raiva com exibições de ódio se comporta mais ou menos como alguém que toma o veneno imaginando que as outras pessoas vão morrer. O Lula gosta de se apresentar como um injustiçado. Ele faria melhor se dissesse que deseja que esses agressores do Alexandre de Moraes sejam tratados com os rigores da lei, uma investigação isenta e um julgamento submetido ao devido processo legal, que é o que ele diz que foi sonegado a ele. Então, Fabiola, o Lula acerta no sentido da declaração, mas ele erra no timbre. Foi um timbre inadequado para o momento que o país está vivendo. Olha, Josias, aqui o nosso chat ficou enfurecido aí com a sua fala. O Rafael Campos escreveu, poxa vida, o que quer? Dar tapinha nas costas desses fascistas? Eu acho que Lula acertou, tem que ir para cima deles, não pode abrir espaço. Animais selvagens é o termo adequado, as pessoas estão falando aqui. Não tem outro termo. Como chamar esses fascistas? O que falar para eles? Lula tá certo, e é engraçado aqui, as pessoas vão falando sobre esse assunto. O professor Mairovitch, no início, antes de até passar para o Josias, também tinha falado, né, que ele acha que Lula teria que falar assim mesmo, acha que não é um exagero. Curioso aqui, a gente tem aí a divergência dos dois de opinião. Professor Mairovitch... enfim, né, pela primeira vez discordamos do Josias. Porque o que se fala bom, muito... a divergência é boa, né, Fabiola? Mas a minha sensação, Fabiola, é de que um presidente precisa passar sobriedade. Se o Lula reage com a mesma raiva, com o mesmo ódio, ele sonega a esse pedaço do Brasil que é majoritário, que deseja um país em paz, que quer trabalhar, quer tranquilidade para realizar os seus negócios. Esse pedaço do país quer tranquilidade. O presidente precisa prover essa tranquilidade. Então, ele precisa cobrar a aplicação da lei contra criminosos, depois da investigação e do julgamento, de acordo com as regras do devido processo legal. Ele precisa cobrar o rigor, mas cobrar com um timbre sóbrio, que se espera de um presidente, né? E não me parece que comparar, ainda que fossem criminosos, que já estivesse comprovado, tratar como animais selvagens, é mais ou menos o que faz o Bolsonaro com os seus adversários. Trata todos como seres irracionais. Não me parece adequado, Fabiola. Não foi por isso que o Lula foi eleito. Ele foi eleito com outra pregação.
com a pregação de que iria pacificar o país. Não é o timbre adequado para quem quer pacificar.